mais de 80% do mercado foi afetado e realmente secou e ficou sem produto nenhum para vender. Então isso impactou muito negativamente as empresas que nesse mês da greve dos caminhoneiros, praticamente quase todos os estabelecimentos tiveram prejuízo. O Brasil não precisa quebrar por completo para entrar em crise. Não precisa de banco falindo, não precisa de apagão nacional, não precisa nem de recessão declarada. Às vezes, basta uma engrenagem central começar a falhar. E no Brasil essa engrenagem passa por 3 coisas: diesel, estrada e abastecimento. Porque quando o diesel sobe demais, o caminhão sente. Quando o caminhão sente, o frete aperta. Quando o frete aperta, o campo, o mercado, a indústria e o bolso da população começam a pagar a conta. E agora de novo, o país inteiro começou a olhar para a mesma pergunta: o Brasil está perto de colapsar? Nos últimos dias o assunto voltou com força: diesel mais caro, tensão entre caminhoneiros, ruído de paralisação, mercado em alerta, governo reagindo às pressas. E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, o medo não nasce do nada, ele nasce da memória. Porque o brasileiro sabe o que já aconteceu quando a estrada parou. A pergunta então não é apenas se existe uma crise, a pergunta é qual é o tamanho dessa crise. Estamos diante de um colapso imediato ou diante de um país que ainda está de pé, mas perigosamente exposto a um choque logístico? E essa é a resposta que eu quero te mostrar hoje nesse vídeo. Por isso já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Tudo começa no diesel. A Petrobras anunciou o reajuste de 38 centavos por litro no diesel A vendido às distribuidoras, com impacto equivalente de cerca de 32 centavos por litro no diesel B vendido nos postos. Ao mesmo tempo, a alta do petróleo no mercado internacional, impulsionada pela guerra no Oriente Médio, pressionou o custo do combustível no Brasil. A Rosta informou que o diesel S10 acumulou alta próxima de 19% desde 28 de fevereiro e a Petrobras reconheceu que cerca de 25% do diesel consumido no país depende de importação, o que expõe o mercado brasileiro ao choque externo. Quando o diesel sobe, não sobe só a conta do posto, sobe a conta da estrada, da colheita, da distribuição, sobe a conta da cidade. Porque o Brasil depende pesadamente do transporte rodoviário para movimentar mercadoria, alimento, combustível, insumo e produção. E foi exatamente por isso que a possibilidade de uma paralisação voltou a assustar tanto. Uma paralisação ampla teria potencial de atingir o país inteiro em cadeia. Diante da disparada do diesel, o governo correu para reagir. Eliminou tributos federais sobre o diesel, anunciou subvenções para produtores e importadores e criou impostos temporários sobre exportações de petróleo cru, numa tentativa de aliviar o preço interno e conter o impacto sobre a inflação e abastecimento. Segundo o governo, a medida buscava reduzir o preço final em aproximadamente 64 centavos por litro. Só que o problema é o seguinte: quando a percepção da crise já entra na cabeça do setor, o pacote político nem sempre é suficiente para acalmar o ambiente, porque o caminhoneiro não vive de anúncio, ele vive de margem, de frete, vive de custo real. E quando o custo estoura, o clima muda rápido. E a pergunta passa a ser essa: vai ter greve nacional dos caminhoneiros? A resposta mais honesta neste momento é: existe o risco, mas ainda não foi declarada a adesão. Jornais nacionais reportaram que sindicatos e lideranças do setor passaram a considerar uma paralisação ainda nesta semana, em reação à disparada do diesel, e compararam o momento atual ao trauma de 2018. A mesma reportagem destacou que a pressão é descrita por lideranças como a luta pela sobrevivência e não apenas um movimento político. E isso importa muito, porque mesmo quando a greve ainda não está consolidada nacionalmente, o simples fato de o setor entrar em ebulição já muda o comportamento do mercado. Distribuidores ficam em alerta, compradores antecipam demanda, o medo de falta se espalha e a crise começa a ganhar força antes mesmo da paralisação acontecer. E essa é a parte mais traiçoeira do processo. O país pode começar a travar psicologicamente antes de travar fisicamente. E nesse contexto é impossível discutir isso sem lembrar de 2018.
Quando os caminhoneiros pararam, o Brasil inteiro sentiu. Os postos ficaram vazios, filas enormes começaram a aparecer, mercados foram afetados, indústria pressionada, cidades com a sensação de que o sistema estava saindo do controle. Agora atenção, eu não estou dizendo que o cenário atual já é o mesmo de 2018, não é isso. O que eu estou dizendo é que o trauma de 2018 continua vivo na memória nacional e por isso qualquer nova escalada no diesel, somada a conversas sobre paralisação, rapidamente ganha dimensão muito maior no debate público. Agora vamos ao ponto que realmente transforma uma crise setorial em crise nacional: a comida. Os dados mais recentes do IBGE mostram que a inflação oficial de fevereiro ficou em 0,70% no mês e 3,81% em 12 meses. No grupo alimentação e bebidas, a alta foi de 0,26%. Dentro da alimentação no domicílio, houve aumento em itens sensíveis como feijão carioca, ovo de galinha e carnes. Isso significa uma coisa muito importante: os alimentos não explodiram todos de uma única vez, mas o orçamento da população já está pressionado. E quando o diesel sobe, essa pressão pode ganhar uma nova rodada, porque o combustível é um canal rápido de transmissão de custo. Ele faz com que o frete fique encarecido, o frete encarecido encarece também o abastecimento, e o abastecimento mais caro vai batendo em cadeia no consumidor final. Ou seja, mesmo sem colapso declarado inicial, o prato do brasileiro já entra na linha de tensão. O problema aparece também na cesta básica. Levantamento divulgado pela Agência Brasil mostrou que o custo da cesta básica subiu em 14 capitais em fevereiro. São Paulo teve a cesta básica mais cara do país, com R$ 852,87, seguida do Rio de Janeiro, com R$ 826,98. Esse dado é importante porque mostra que a sensação de aperto não é invenção, ela tem base concreta. Talvez o Brasil não esteja em colapso total agora, mas o custo de viver no país está pesado o suficiente para transformar qualquer pressão logística em revolta social, medo econômico e percepção de descontrole. E no país grande e sensível como o Brasil, é uma força política enorme. Aqui entra uma distinção fundamental. Há desabastecimento nacional confirmado de diesel neste momento? Pelos comunicados oficiais da ANP, eles dizem que não. A agência informou que recebeu relatos de dificuldades pontuais de aquisição de diesel por produtores rurais no Rio Grande do Sul, mas afirmou que o estado contava com estoque suficiente para assegurar o abastecimento regular e que a produção e a entrega do combustível seguia em ritmo regular. Só que isso não significa tranquilidade absoluta. Há uma leitura sobre esse fato. Ainda não existe prova de colapso nacional no abastecimento, mas já existem sinais reais de estresse no sistema. E isso muda tudo, porque um sistema não precisa estar quebrado para se tornar perigoso, ele só precisa começar a demonstrar fraqueza. O verdadeiro risco agora não é só falta física de combustível, é o efeito dominó. Se o diesel continua pressionado, se o caminhoneiro perde margem, se o frete aperta, se a distribuição encarece, se o medo de paralisação cresce, o país entra numa zona de fragilidade. E essa fragilidade atinge em vários pontos ao mesmo tempo. Atinge o campo, a cidade, o mercado, a indústria, o consumidor final, o bolso de todos os brasileiros. E é por isso que esse assunto ficou tão grande e tão rápido. Não porque o Brasil já caiu, mas porque a engrenagem que movimenta a grande parte do país voltou a mostrar vulnerabilidade. Então surge a pergunta: o Brasil vai travar? Diante de todo esse contexto, a resposta mais honesta que eu posso trazer é o seguinte: ainda não, mas o risco de travamento parcial ou de crise generalizada pode acontecer se não houver uma intervenção para evitar essa crise. O diesel subiu, o governo precisou intervir, a ANP entrou em monitoramento, a Petrobras ajustou preços, lideranças passaram a falar em paralisação, o campo já relatou dificuldades pontuais e o consumidor continua sentindo um país caro. Estamos diante de uma situação extremamente delicada. Ou o governo toma atitudes que de fato ajudem a evitar esse colapso, ou o Brasil poderá entrar em zona de risco. E para você, qual é a sua opinião? Você acha que na ponta da linha as coisas irão começar a aumentar rapidamente ou o país vai ter uma solução que vai evitar esse colapso? Comenta aqui a sua opinião, deixa o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.